Você tem que ser muito criativo na hora de elaborar perguntas para não incorrer aí nessa interpretação do juiz. Doutor, essa pergunta é impertinente. Doutor, essa pergunta é indutiva. Aí você, como advogado, também tem que prestar atenção nisso. Você está lá fazendo o depoimento. O advogado da parte contrária está comprovando o vínculo. Aí ele pergunta assim para a testemunha: por que a empresa tratava ele como empregado e não reconheceu o vínculo? É uma pergunta indutiva, porque o fato controverso é o vínculo. E eu já estou fazendo a pergunta como se o vínculo já tivesse provado. E aí é uma pergunta que eu, como advogado da parte contrária, excelência, pela ordem, eu gostaria que a pergunta fosse reformulada porque ela é indutiva, está induzindo a parte, está induzindo a testemunha. Pegou aqui quando há uma pergunta indutiva? Quando você faz uma pergunta de um fato controverso, como se ele já tivesse sido dirimido. É uma pergunta indutiva. Presta atenção, você como advogado da parte contrária, nas perguntas que o advogado está fazendo, para você, na hora, levantar a mão pela ordem, a pergunta está induzindo a testemunha, excelência. Ou você fazer perguntas, sempre eu dou essa dica para os meus alunos, para cada fato, elabore 2 perguntas diferentes, com fundamentos diferentes, para se chegar na mesma resposta. Vou dar um exemplo aqui. Vou provar a habitualidade. Eu posso fazer a pergunta em que sentido? Quantas vezes por semana o reclamante ia trabalhar na empresa? Essa é uma pergunta para provar a habitualidade. A mesma pergunta para provar a habitualidade. O reclamante tinha jornada de quando a quando? O reclamante tinha jornada fixada de que horas a que horas? E de qual dia a qual dia da semana? Nossa, parece óbvio isso, Thiago. Mas você pode, às vezes, o juiz entender de uma forma e não fazer essa pergunta. Ele refazer de uma forma diferente. Ou indeferir essa pergunta. Por isso que eu sempre tenho 2 perguntas para o mesmo fato. Para caso o juiz indefira a primeira, eu faço a segunda com outro sentido e tentar colar, e tentar fazer o juiz fazer aquela pergunta.